Caríssimos irmãos, nós estamos no quarto domingo da nossa caminhada de tempo da Páscoa. E nesse quarto domingo, a palavra de Deus vem nos apresentar Jesus como sendo o bom pastor. É a temática desse final de semana, o domingo do bom pastor. Jesus, aquele bom pastor que tem por missão trazer a vida para as suas ovelhas. A primeira leitura que nós ouvimos, livro dos Atos dos Apóstolos. A leitura dos Atos dos Apóstolos já nos acompanha desde o domingo da Páscoa. E ao longo dessas 4 semanas, nós podemos ver o desenrolar da perseguição da igreja, sofrida pela igreja, através de uma cura realizada por 2 discípulos de Jesus. Logo na primeira semana da Páscoa, nós víamos Pedro e João indo ao templo para fazer as suas orações, e no caminho do templo eles encontraram lá um paralítico. E eles até disseram assim para o paralítico: olhe para nós não temos nada para te dar, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta, pega a tua cama e anda. E aquele paralítico é curado. Então isso despertou a ira da religião oficial. Afinal de contas, pensavam que com a morte de Jesus, essa seita chamada seita cristã iria desaparecer. Mas os seguidores de Jesus, eles, cheios do Espírito Santo, eles anunciaram que Jesus não estava morto. Anunciaram que era possível um recomeço a partir da experiência da paixão, morte e ressurreição. O túmulo não está cheio, o túmulo está vazio. Então começam a anunciar os 4 cantos que Jesus havia ressuscitado, e que em nome de Jesus curas e milagres iriam acontecer, como aconteceu. Então esses discípulos foram perseguidos, esses discípulos foram açoitados, foram proibidos de falar de Jesus, mas mesmo assim eles insistiram em anunciar Jesus Cristo, em fazer o querigma, o anúncio. Então do capítulo 2 até o capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos trata exatamente disso. Depois o capítulo 7 trata da morte de Estevão. Estevão, o primeiro mártir da igreja católica. Estevão que teve a coragem de dizer para os judeus: foi por culpa de vocês que ele morreu, foi a ambição de vocês que pregou esse homem na cruz. Então Estevão foi apedrejado, e dizia ao longo dessa semana que líamos o capítulo 7, dizia que junto, na hora do apedrejamento de Estevão, estava lá um jovem chamado Saulo, que aprovava tudo, ao qual aos pés de Saulo deixava os seus mantos para ir lá jogar pedra no Estevão. E depois que Estevão foi sepultado, Saulo ganha uma autorização especial para perseguir cristãos. Então começa de novo a perseguição. Não se podia testemunhar Jesus de forma alguma. E o imperador Domiciano foi um grande responsável por essa perseguição no ano 100 da nossa era. Só que Saulo tem uma surpresa na sua vida. Ele não imaginava que, indo para Damasco perseguir cristãos, ele pudesse se encontrar com o próprio Cristo. E a mudança na vida de Saulo foi tamanha, após o encontro com Jesus a caminho de Damasco, que ele deixa de se chamar Saulo para se chamar Paulo. Portanto, Paulo teve um encontro com o amor feito pessoa. Por isso, transformou toda a sua vida.
Então, a partir do capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, que é o texto que nós lemos hoje, nós agora estamos vendo a igreja, o anúncio do Evangelho sendo feito fora da Palestina. Dentro da Palestina, Pedro e João se encarregaram disso. Fora da Palestina, coube a Paulo. Portanto, o ator principal dessa primeira leitura é o apóstolo Paulo, conduzido e animado pelo Espírito ressuscitado. E o texto que nós lemos hoje situa-se lá onde hoje é a Turquia, na Ásia Menor. Quando Paulo está junto com Barnabé falando de Jesus, e de repente um grupinho de judeus começa a hostilizar os dois, começam a se colocar contra ao que eles falavam, movidos pela inveja, diz a primeira leitura. Então Paulo, animado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: escuta aqui, primeiro nós anunciamos para vocês, os primeiros destinatários da mensagem eram vocês, mas vocês não quiseram ouvir. Então é mais do que natural que nós anunciemos fora da Palestina, que nós anunciemos aqueles que vocês chamam de pagãos. Então não tem motivo para vocês ficarem com inveja, não tem motivo para ficar criando panelinhas de fofocas, tentando desacreditar a nossa mensagem. Nós anunciamos para vocês, vocês não deram ouvidos. Então nós temos duas atitudes diante da proposta cristã. A primeira atitude é a dos judeus, que pensavam ter o monopólio de Deus, que pensavam ter a chave da verdade, que sentavam em cima do seu orgulho, da sua arrogância, da sua autossuficiência, não aceitaram embarcar nesta aventura que é seguir Jesus Cristo. E do outro lado nós temos a postura dos pagãos. É engraçado, a palavra pagão é uma palavra latina, que vem do latim, que quer dizer paganos, que a tradução é camponês rústico, um camponês quase que ignorante, que cultuava vários deuses ligados à agricultura, portanto vivia lá o seu mundinho. Então a palavra de Deus foi dirigida também a esses que vocês chamam de pagãos, a esses que vocês dizem que não têm fé, e esses foram desafiados pelo Evangelho. Esses descobriram a verdadeira vida a partir do seguimento de Jesus. Esses embarcaram nesta aventura que se chama Reino dos Céus, se encheram de alegria, para dizer para cada um de nós que a proposta de Jesus, ela é dirigida a todos, sem exceção. Não é uma proposta para um grupinho fechado, que se diz mais santo do que o outro. A proposta de Jesus, ela é aberta a todos aqueles que se dispõem a seguir. Então fica muito claro, gente, a partir da experiência dessa primeira leitura, que o que é decisivo na nossa vida não é ter nascido nesse ou naquele grupo, não é pertencer a essa ou aquela classe social. O que é decisivo é a nossa capacidade de se deixar tocar pela mensagem de Jesus, de se deixar tocar pela mensagem do ressuscitado, de acolher essa mensagem com alegria, de acolher essa mensagem com entusiasmo. E esse caminho de vida nova que Deus nos propõe, nos leva a essa vida eterna. Depois da nossa segunda leitura, livro do Apocalipse de São João. Domingo passado nós víamos um trecho do livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. Portanto, é revelação que Deus faz a alguém. No livro do Apocalipse, é uma revelação que Deus faz a João, que estava preso numa ilha do mar Egeu, uma ilha chamada Patmos, e lá recebe essa revelação de Deus. Mas qual era o contexto
em que a igreja estava vivendo, ano 80 da nossa era, senão um contexto de perseguição. O imperador Domiciano, antecedido por Diocleciano, perseguia a igreja de forma violenta. Aqueles que acreditavam no ressuscitado, aqueles que professavam a fé em Jesus, eles estavam ficando com medo. Então muitos estavam abandonando a fé, muitos estavam deixando de lado o seguimento de Jesus por medo de ser morto. Então era preciso que Deus levantasse alguém para animar a fé daquele povo. E é o que acontece no livro do Apocalipse. Embora seja um livro cheio de figuras, cheio de imagens, cheio de símbolos, mas tem como pano de fundo essa perseguição que a igreja estava sofrendo. Então o livro tem como objetivo animar a esperança do povo, dizer que é preciso se manter firmes, mesmo diante das perseguições. E esse texto que nós lemos hoje, nós podemos ver até com uma imagem bonita a meta final do rebanho, que se mantém firme a Jesus Cristo. Uma multidão imensa, segurando a palma nas suas mãos, pois lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, experimentaram a dor, o sofrimento, mas se mantiveram fiéis, se mantiveram firmes. Portanto, a meta final é a vida plena, a felicidade sem fim. Meus irmãos, é no dia a dia da nossa vida que nós fazemos essa experiência. Experiências de alegria, experiências de dor, de sofrimento, de medo, de desespero. Muitas vezes o pessimismo, a falta de fé nos agarra. E muitas vezes nós não conseguimos nos libertar disso. Mas quando a gente tem os olhos fixos em Deus, nós superamos toda e qualquer crise. Medo, desespero, angústia caminham lado a lado do cristão. O diferencial é qual ânimo que eu vou encarar tudo isso. Eu vou me deixar conduzir por isso, ou eu vou conduzir a minha vida de acordo com o projeto de Deus? A bandeira da cidade de São Paulo tem uma frase em latim dentro da bandeira que revela muito bem a vida do cristão. A frase está escrita assim: não ducor, duco. Ou seja, não sou conduzido, eu conduzo. A nossa vida precisa ser assim também. Eu sou conduzido por Deus. Eu não sou conduzido pela dor, pelo sofrimento, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo desespero. Eu conduzo tudo isso. Eu convivo com tudo isso, mas com a certeza que eu não vou me deixar contaminar por tudo isso. E por fim nós temos o Evangelho de hoje, capítulo 10 do Evangelho de São João, apresenta Jesus como sendo bom pastor. Aliás, o capítulo 10 inteiro é uma insistência em apresentar Jesus como sendo o bom pastor, aquele que conduz o seu rebanho para verdes pastagens, aquele que conduz o seu rebanho para a vida. Mas essa imagem de pastor, de onde ela vem? Não foi o evangelista João que inventou essa imagem. Ela vem lá do ano 612, 615 antes de Cristo. Profeta Ezequiel, capítulo 34. Então, se nós entendemos bem o profeta Ezequiel, a partir do profeta Ezequiel, que nós temos a chave para entender essa metáfora que João usa no Evangelho de hoje. Metáfora é uma figura de linguagem. Os professores que estão aí, por gentileza, me ajudem. É uma figura de linguagem que a gente usa determinadas palavras ou determinados exemplos para mostrar alguma coisa semelhante. Então, a partir do livro de Ezequiel, nós vamos entender essa metáfora do Evangelho de São João. Então, quando Ezequiel fala, aqueles que estão exilados na Babilônia,
lá no ano 600 antes de Cristo, ele começa a constatar que quem governava o povo eram pastores maus, eram falsos pastores, que não governavam o povo para a vida, mas governavam o povo por interesses pessoais, governavam o povo por ideologias. Dá a impressão que a gente vive isso hoje. Não estão preocupados em conduzir o povo para a verdadeira vida, mas estão preocupados com os seus interesses. Então o profeta constata isso 580 anos antes de Cristo e diz o seguinte: Deus já se cansou dessa bagunça toda. Deus agora vai assumir a condução do seu povo, e Deus vai colocar na frente do seu povo um pastor que seja bom, um pastor capaz de conduzir o rebanho para a vida. Deus vai assumir a condução do seu povo. Então essa promessa de Deus ao profeta Ezequiel, 600 anos antes de Cristo, se cumpre em Jesus. Jesus é o bom pastor, e Jesus é um pastor tão bom que as ovelhas escutam a sua voz, que as ovelhas seguem a sua voz. Não é o que diz o Evangelho de hoje? Escutar a voz de Jesus é fazer parte do rebanho de Jesus, é aderir aos seus ensinamentos. Agora fica uma pergunta para cada um de nós: como é que eu escuto a voz de Jesus na minha vida? Quais são as ferramentas que eu tenho para escutar a voz de Jesus na minha vida? Diante desse mundo que tem voz para tudo, várias vozes falam ao nosso ouvido ao mesmo tempo, como é que nós vamos saber qual é de fato a voz de Deus na nossa vida, a vontade de Deus na nossa vida? Quais são as ferramentas que nós temos para separar aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus? Nós temos duas ferramentas que vão nos ajudar e muito. Primeiro é a nossa intimidade com a palavra de Deus. O cristão verdadeiro é cristão que se debruça sobre a palavra de Deus, que cultiva o hábito de ler a palavra de Deus a todo instante, todo dia, que busca uma profunda intimidade com Deus a partir da sua palavra. E a segunda ferramenta é a frequência nos sacramentos. Sacramentos são os sinais de Deus visíveis. Aliás, gente, eu vou fazer uma pergunta que não precisa responder não, porque senão eu tenho medo de levar um susto aqui. Quais são os sacramentos da igreja? A pergunta para a gente, quando for colocar a cabeça no travesseiro hoje: quais são os sacramentos da igreja? A igreja nos apresenta 7 sacramentos. Quais são eles? Eu estou vendo que tem gente contando nos dedos. Quais são os 7 sacramentos da igreja? Os 7 sinais visíveis do amor de Deus no nosso meio. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Nós temos os 3 primeiros sacramentos, que nós chamamos de sacramentos de iniciação cristã: batismo, Eucaristia e confirmação. Os sacramentos de iniciação cristã, quando a gente entra na caminhada cristã, pelo batismo, pela Eucaristia, pela confirmação. Batismo quer dizer: eu quero fazer parte dessa família, mas eu sou pequeno ainda, os meus pais que já fazem, então os meus pais me levam para fazer parte dessa família. Eucaristia: eu preciso alimentar a minha alma com o pão que vem do céu. Soldado de barriga vazia é soldado que perde a batalha. Cristão sem Eucaristia é cristão que está sujeito a se deixar levar por tudo isso que o mundo vem apresentando. Depois eu preciso, como já adolescente, eu preciso dizer: tudo isso que aconteceu comigo, que eu não sabia muito bem o que era, agora eu confio, eu quero seguir essa vida de cristão. Por isso, a confirmação, crise. Depois nós temos 2 outros sacramentos, que são o sacramento de cura, a unção dos enfermos, sacramento de cura, e a penitência, a confissão, sacramento de cura. A alma machucada
por uma falha que eu cometi há tanto tempo atrás, eu preciso me reconciliar com Deus, então eu confesso os meus pecados e aí eu recebo a cura. E depois os últimos dois sacramentos, chamados de sacramentos de serviço, sacramento da ordem e sacramento do matrimônio. Portanto, 7 sacramentos da igreja. Vamos pedir para Deus essa graça nesse domingo, que nós, a partir da nossa experiência com a palavra de Deus, a partir da nossa frequência nos sacramentos, nós tenhamos ferramentas necessárias para ouvir a voz do pastor, para ouvir o pastor nos conduzindo, nos advertindo, nos dizendo que é preciso seguir por aqui, é preciso seguir por esse caminho, porque é esse caminho que vai nos garantir a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.